Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Hoje, enquanto preparamos uma caldeirada de raia, vamos falar com o Joaquim Paulo de um projeto que chama-se Sem Limites. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E Sem Limites é um projeto dos Bombeiros Voluntários de Lessa de Balio, mas consiste em quê? Muito obrigado também por estar presente, chefe Hélio. Portanto, este projeto Sem Limites dos Bombeiros Voluntários de Lessa de Balio é um projeto dos quais nos candidatamos para dinamizar, para além das atividades que nós temos ao nível de apoio à população, ao nível da emergência, ao nível social, transporte de doentes, também ter um projeto que dinamizasse a população de Lessa de Balio, nomeadamente ao nível social, ao nível de saúde e também de competências ao nível da literacia, em termos das suas capacidades para poderem melhorar a capacidade de segurança nas suas habitações, na sua forma de estar. No fundo, está mais próximo das pessoas. Mais próximo das pessoas. É um projeto de exatamente isso, que visa fortalecer a comunidade, enriquecer a comunidade. Nós candidatamos exatamente para isso. Já as populações sabem quem nós somos, é evidente, muitas vezes pelas piores razões, infelizmente, outras vezes pelas melhores razões. A nossa ação humanitária é uma ação bastante abrangente, como é lógico, em termos de segurança e socorro das populações. Estamos há 90 anos integrados naquela comunidade, fazendo parte agora da União de Freguesias. Já tem 90 anos? 90 anos. É uma corporação e uma associação humanitária com 90 anos, o que já implica uma grande, digamos assim, já está numa idade madura e numa idade que tem que ter um entendimento do seu papel na sociedade. Este projeto tem decorrido já há cerca de quase um ano, tem decorrido com atividades múltiplas, desde atividades como atividades de lazer, atividades de apoio à população, atividades de apoio com a Câmara Municipal, a União de Freguesias, no sentido, inclusive, de férias escolares das crianças mais favorecidas e dos jovens. Portanto, tem várias dinâmicas e pretendemos com isto, dar uma imagem diferente daquelas que normalmente estão habituados a ter dos bombeiros de Lessa de Balio, ou dos bombeiros em geral, não em particular dos bombeiros de Lessa de Balio. E, por além do voluntariado, ter possibilidade de perceber que eles são capazes. E hoje em dia os bombeiros estão formados, estão tecnicamente formados para as mais diversas situações que lhes aparecem na vida, no dia-a-dia e nas suas tarefas comuns. Portanto, o objetivo candidatando-se também aos bairros saudáveis, que sim, é um projeto também com Matosinhos à Volta da Mesa, não é? É isso mesmo, exatamente igual. Nós fomos uma candidatura no âmbito dos bairros saudáveis, que foi eleita e é única no país numa associação humanitária de bombeiros voluntários, o que é sui generis também por si só, e diz de algum modo a forma como temos desde alguns anos encarado a nossa relação com a comunidade. Essa forma de estar mais próximo da comunidade, que é muito saudável e que é muito interessante, faz com que também a comunidade de repente tivesse uma noção de qual era o trabalho dos bombeiros, que não é só apagar fogos, não é? Ou transportar doentes, não é? Exato, é mesmo isso. O trabalho dos bombeiros no seu dia-a-dia é um trabalho que vai muito mais além de apagar fogos, é um trabalho que é também de apoio a quem está, aos mais velhos, aos isolados, aos dependentes. É um apoio que não é visível, é um apoio muito invisível, mas é fundamental na sociedade, na comunidade. É um apoio que não é, digamos assim, que não é um apoio que não é apoiado, passa o pleonasmo, não é? Não é apoiado no sentido que não está devidamente reconhecido, porque sem os bombeiros é muito difícil fazer transporte de doentes, transporte de pessoas, apoio psicossocial, que é feito, e até com base nesse projeto nós temos tido grupos de pessoas que descobrimos que estão isoladas e sem apoio e sem suporte familiar e social, o que foi importante também para percebemos que havia algumas áreas que podíamos trabalhar e melhorar. Portanto, eu acho que sim, que a população tem percebido uma outra... Às vezes leva uma pessoa à fisioterapia, não é? Sim, fisioterapia, reabilitação, hemodiálise, até mesmo ao nível de transporte escolar, etc. Fazemos isso regularmente. Ainda somos, aliás, dos poucos que fazem, porque... digamos, o pagamento é um pagamento reduzido para os bombeiros no transporte de doentes, principalmente nas áreas urbanas, devido aos quilómetros, é pago por quilómetro. O Conselho de Lessa de Balio as pessoas às vezes não têm noção da dimensão de Lessa de Balio.
que ainda é bastante grande, não é? Sim, Lessa Balio, integrado na União de Freguesias Custóias, Lessa Balio e Guifões. Lessa Balio começa no Lar de Comércio, ali mesmo na Maia, portanto já não é na fronteira mesmo. Hoje é o limite. O limite mais, podemos dizer, a norte, não é? E estende-se até Custóias, até Santa Cruz do Bispo, até São Médio em Festa, portanto é uma área, até ali o Rio Lessa, nomeadamente toda aquela zona que agora estamos a designar o Corredor Verde do Lessa, que é está fabuloso. Está fabuloso, exatamente, que é importante também referenciar, uma zona nova e nobre agora, e que precisa também de ter os bombeiros no sentido de dar alguma segurança, mas vai desde aí até passando por outras áreas, os bombeiros, nomeadamente. Os bombeiros dão apoio a toda essa área? Não só Lessa do Balio, mas Custóias, um bocado de Guifões, um bocadinho aqui da área de Guifões, nomeadamente um bocadinho, enfim, relativamente digamos, à freguesia de Guifões no seu todo. E ainda um bocadinho da Senhora da Hora também. É porque os limites da nossa ação não são propriamente os limites das divisões geográficas das freguesias. São limites que estão definidos na área da Proteção Civil. Proteção Civil, exatamente, é isso mesmo. Portanto, a Proteção Civil é que define quais são as áreas de intervenção dos bombeiros. A NPC, neste momento, há uns anos atrás não era assim, portanto isto foi evoluindo, era o Serviço Nacional de Bombeiros, foi evoluindo, a Proteção Civil agora, digamos assim, a nossa capa global para o socorro e a emergência, e definiu as áreas de intervenção, sendo que em termos de transporte de doentes e apoio social não há uma área muito bem definida, uma vez que depende muito da capacidade, da vontade e da capacidade de cada um, da corporação e a ação humanitária tem de chegar às populações. Portanto, muitas vezes nós fazemos serviços para além daquilo que são as nossas áreas geográficas, nomeadamente São Médio em Festa, Maia, enfim, por aí. No entretanto, fui colocando aqui por baixo a cebola, o tomate, o pimento, agora vou colocar a batata, não muita, coloquei a raia e temperei com um pouco de sal e assim agora a batata assim em fatias muito fininhas para que coza também rapidamente e depois é uma questão de deixar isto cozer lentamente, que é o mais importante, e deixar isto cozer lentamente em baixa temperatura. Não é a mesma coisa que a baixa temperatura que às vezes os chefes falam, isso é outra coisa. Isto aqui, colocamos outra camada de cebola. Os bombeiros sobrevivem dos fundos do Estado, das subvenções que lhes são dadas, da ajuda da Câmara, com certeza, também das contribuições dos sócios, mas também fazem muitas atividades paralelas, culturais, que também vão enriquecendo não só também a atividade, vão dando algum dinheiro, mas sobretudo também são incentivos para que as populações também se divirtam e também interagem entre elas, não é? Sim, é exato. Ou seja, os bombeiros, fundamentalmente, neste momento, nós sobrevivemos do apoio, até porque, digamos, grande parte do nosso serviço é feito com base nesse apoio estatal. O apoio à emergência, fazemos os serviços do INEM. Neste momento, 80% dos serviços de INEM são feitos pelos bombeiros, são efetuados pelos bombeiros. Nós temos 2 postos de PEM, 2 postos de INEM, e, portanto, temos alocadas verbas para essas emergências. Temos da NPC, no âmbito do CODU, transporte de doentes e dos doentes de emergência também ao nível do CODU, e também da Câmara Municipal, que está a apoiar as 4 instituições que têm corporações de bombeiros, através do pagamento de equipas, que estão, equipas chamadas equipas permanentes, são as EOPs, cuja finalidade é servir o Conselho melhor, e tem servido não só o Conselho, como além do Conselho, melhor em termos de respostas de emergência. Esse leque, assim, em termos gerais, é um leque das nossas verbas globais. Depois é evidente que temos os nossos sócios, somos a instituição que tem mais sócios de laticínios, por várias razões, nomeadamente
por razões etárias, é uma situação com as nossas comunidades. Isto é vaidade, já falado. É vaidade. Normalmente eles dizem sempre que têm mais sócios, porque normalmente é. Mas é verdade, só que o grande problema é o pagamento. Mas isso é outra questão. Como é como os partidos, como eles não sabem quem é que paga, quem é que não paga, mesmo aqueles que já morreram há muitos anos continuam a fazer parte dos sócios, não é? É um bocadinho, mas é um bocadinho, até porque os filhos depois também querem, porque neste momento a realidade faz parte. Exatamente. Agora, temos de realmente, não tanto como no passado as instituições de bombeiros eram instituições que eram, no fundo, também tinham um papel de socialização. Aqui já colocamos tudo. Sim. Já terminamos com um pouco de pimenta, terminamos com mais cebola e agora regamos só com um bocadinho de água, que não precisa de muita. O vinho branco, tem que ser bom, mau vinho não faz boa comida, e vamos então aumentar aqui um bocadinho o lume e vamos deixar então agora começar a fervilhar. Quando estiver a ferver, nós reduzimos o lume e vamos deixar aqui cozinhar. Uma coisa que me intriga sempre muito, que é quando nós falamos de bombeiros voluntários, eles são voluntários, sim, são pessoas que têm as suas profissões, mas têm formação para serem bombeiros. Sim, pois essa é uma situação complexa. Todos os bombeiros que entram numa corporação de bombeiros, numa associação humanitária, por assim dizer, têm que ser bombeiros voluntários. Então, ninguém pode ser bombeiro sem primeiro se inscrever como bombeiro voluntário. Nenhum dos bombeiros, sejam eles profissionais, excetuando os sapadores e aqueles bombeiros que são profissionais. Pronto, excetuando esses, todos são bombeiros voluntários e têm que começar pela via voluntária. E todas as corporações, todas as associações humanitárias têm bombeiros voluntários, sendo que, como é evidente, o voluntariado tem diminuído. Nós temos muito mais dificuldade em captar, embora menos que no interior, mas temos todos dificuldade em captar voluntários. Normalmente, o voluntário passa de família, muitos bombeiros, é uma coisa engraçada e comum, em que pais para filhos, etc., tios, passam um bocadinho aquele bichinho de ser bombeiro, e de ser bombeiro e de estar ali com a adrenalina toda em cima. E temos realmente, todos são bombeiros voluntários. Agora, desses bombeiros voluntários, a maior parte, hoje em dia direi que uma grande parte dos bombeiros já são bombeiros que recebem, nomeadamente no âmbito desses contratos que nós temos, contratos de projetos com o INEM, etc., já recebem em função daquilo que são as horas alocadas. Já tem um salário? E já tem um salário. Neste momento, já temos cerca de, entre profissionais nossos, profissionais alocados aos contratos, programa, ao fim e ao cabo, que nós temos com as diversas entidades, desde a Câmara até o Estado, cerca de 40, volta disso, 40 e poucos já são profissionais. Não se pode dizer que sejam simplesmente voluntários. No entanto, ao longo do ano tem que fazer X horas, eu agora não tenho aqui de cabeça, mas X horas de voluntário e com piquetes de voluntário ao nível do ano, porque senão perdem a categoria de bombeiro. Um bombeiro tem que fazer estas X horas de anuais de voluntariado. É obrigatório e forçoso. Mas bombeiros voluntários também temos alguns em que só vêm ao fim de semana ou à noite e fazem piquetes de voluntário, têm a sua profissão. Hoje em dia é um bocado mais difícil, por isso até que o Governo, no outro dia, quando decretou a situação de contingência, para facilitar que as empresas são obrigadas a ceder os empregados para os bombeiros. Pois, quando há plano de contingência ou até de emergência, né? Neste caso, exatamente. As empresas têm que... São obrigadas. E aí os voluntários passam têm que ir sem para o quartel. De vencimento. Exatamente. Tem que ir em permanência para o quartel. São chamadas e têm que estar em permanência no quartel. Agora, nós para a primeira linha, isto era para atacar de imediato uma chamada, um problema, uma ocorrência, um incêndio ou até mesmo um acidente, temos que ter bombeiros que estejam disponíveis diariamente. No quartel, mesmo que, por hipótese, num dia não haja nenhuma ocorrência. Claro. Mas é fundamental. Se num dia não há uma ocorrência, no dia seguinte direto no hospital. Já temos que ter ali profissionais e a profissionalização é o caminho, apesar do voluntariado dever-se e ter-se manter por ter raízes, nomeadamente em Portugal, mas noutros países também, raízes profundas nos nossos bombeiros. No entanto, sem bombeiros profissionais era impossível hoje ocorrer à dimensão de situações e problemas que temos. E mesmo assim... A formação é contínua? Tem sempre formação contínua? Sim. Atualizações. Tem que ter sempre, porque é obrigatório. O bombeiro, neste momento, tem que ter técnicas de todas as áreas e desde industriais, salvamento,
técnicos, no fundo, de saúde. O bombeiro hoje com todas as formações que vai fazendo ao longo de todos os anos, cada ano tem que se atualizar, em TAS, TAT, portanto em salvamento, em também transporte, em mobilização, quando há acidentes, tem que estar atualizado. Se não estiver atualizado, ao fim de X tempo, penso que 2, 3 anos, perde a carteira para poder ser bombeiro, para poder intervir nos contextos de emergência, em contexto de acidente, etc. Portanto, perde mesmo essa possibilidade. Nem podem dirigir de qualquer Nem podem pessoa, dirigir viaturas de ambulâncias mesmo de emergência. E mesmo outras que sejam de transporte de doentes, se for, por exemplo, hemodiálise, tem que ser bombeiros porque hemodiálise, em princípio, correrá bem, mas pode haver, quando a pessoa sai da hemodiálise, pode haver ali qualquer problema. Um quadro em que um bombeiro é que está naquela situação. Está e os tanques também. Exatamente. Tem para além de uma carta de pesados, deve ter uma... Sim. Tem uma carta específica de condução. Sim. A carta de pesados é aquela que é mais... ou seja, um bombeiro com carta de pesados é aquilo que é mais necessário e que hoje nós todos queremos. Porquê? Porque normalmente quem tem carta de pesados é chamado para outras situações, empresas que pagam muito mais. Sim, hoje vale mais uma carta de pesados que uma licenciatura. Exatamente, é isso mesmo. Ter umas palavras na boca, é mesmo isso. E, portanto, para nós e para os comandantes, estamos sempre à procura que nos apareça alguém que tenha uma carta de pesados e, simultaneamente, possa nos ajudar ali a ter mais, digamos, mais possibilidades, porque ter só um é complicado, não é? Nós vamos ter que só um, depois precisamos de outro. Há um outro incidente, precisamos de outro. No entanto, em Matosinhos, particularmente, tem funcionado bem porque funcionamos em triangulação. Isto é, as 4 corporações e as associações humanitárias estão em triangulação. Portanto, esta triangulação quer dizer que eu não posso ir, mas vai a outra corporação. Autossubstituímos. Estamos sempre através da Central Única Partilhada. Não estou aqui a vender nada em concreto, mas é a realidade e tem sido um exemplo até visto ao longo do país por várias câmaras, no sentido de não tendo bombeiros sapadores, mas, no entanto, tem a possibilidade de ter um esquema que funcione sempre em permanência e dê resposta. A nossa caldeada está quase pronta, vamos só terminar aqui mais 5 minutos e vai ver como é que ela vai ficar. A caldeada está pronta e, de facto, é um prato fantástico. Bem saudável e bem característico aqui do nosso Conselho de Matosinhos. Enquanto Presidente, quais são as suas maiores dificuldades? Arranjar voluntários? Arranjar meios? É isso. Arranjar voluntários, arranjar profissionais adequados, no sentido de ter pessoas profissionais, voluntários, sejam eles também, tanto podem ser voluntários e profissionais adequados, no sentido de ter as competências adequadas, arranjar os meios e, sobretudo, é isso, ajudar a gerir a instituição, a fazê-la crescer, corresponder àquilo que são os nossos projetos e programas e aquilo que temos envolvidos. Portanto, as grandes dificuldades, no fundo, é arranjar soluções não só económicas, mas de gestão para o bom funcionamento da instituição, em conjunto com o comando, porque o comando é fundamental para que haja uma articulação. Porque é evidente que os bombeiros têm um funcionamento hierárquico, que é fundamental, em termos de disciplina, e, portanto, o comandante tem a sua, digamos, a sua estrutura de comando e de comandamento. O comandante pede-lhe dois carros e isso, temos que negociar. Só podemos um. Só dois, e é o que acontece, só temos um. Um e meio não pode ser, não é? Não podemos ter meio, só temos um. Às vezes há anos que não temos nenhum. Outros anos tivemos, já inauguramos até num ano 3 carros, por acaso. No ano anterior, no ano dos 90 anos, 3 carros. Mas é isso, o comandante pede meios. Nós, neste momento, em termos de equipamento, temos, felizmente, até com o apoio da Câmara Municipal, temos equipamentos razoáveis para todos. Tivemos alturas difíceis, que faltava equipamentos, faltava tudo, faltava botas. Quer dizer, não se pode ir para um incêndio ou para uma emergência sem equipamentos, não é? Por isso é impossível. Portanto, neste momento isso não acontece, mas o comandante, anualmente, fazemos um balanço e uma avaliação das necessidades. E, sendo possível, nós vamos tentando, não sendo possível, vamos fazendo aos bocadinhos e tentando também junto com a comunidade, porque há ainda quem goste dos bombeiros e há ainda quem queira investir na comunidade, junto dos bombeiros. E fazer um donativo que seja abonado no sentido de participar numa viatura, pelo menos. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação aos bombeiros
e desejo-lhes as maiores felicidades e que este projeto Sem Limite também seja sem limite e que continue mesmo depois dos bairros saudáveis. Muito obrigado. E nós, até à próxima, se Deus quiser.